Boa noite a todos. Meu nome é Guilherme, eu faço parte do Cuidando, que é o gerúndio da área da saúde do projeto de extensão Acolher, do Grupo Ânima. Quero, em nome de todos do Cuidando, dar as boas-vindas a todos ao nosso evento de hoje, a palestra sobre ciências contemporâneas, que será ministrada pela Diana Souza de Oliveira, que é graduada em Ciências Biológicas do Centro Universitário Newton Paiva. Em 2015, trabalhou como bolsista de apoio técnico no Centro de Pesquisas René Rachot. Atualmente é mestra em Ciências da Saúde, com ênfase em doenças infecto-parasitárias e crônicas não transmissíveis. Atua com apoio técnico no Departamento de Biologia Geral da Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente é bolsista de doutorando no Laboratório de Biologia Celular, Departamento de Morfologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Diana, pode iniciar sua palestra, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Vou compartilhar. Diana, só antes de você começar, gente, lembrar vocês da lista de chamada, viu? Fiquem atentos aí ao chat, que ao longo da palestra vai ser mandada o link aí no chat, aí vocês entram, pode fazer só uma vez, tá? Mesmo que a gente mande mais de uma vez, não precisa responder todas as vezes, uma só já está o suficiente. Posso? Pode. Então tá, gente, boa noite mais uma vez. Como foi apresentado, meu nome é Diana, sou bióloga, e vou falar um pouco sobre a minha experiência na ciência. E o meu tema é sobre as leishmanioses e quais são os desafios. Bom, uma breve trajetória da minha vida, rapidamente, só para vocês entenderem. Então, em 2011, eu entrei para biologia, apesar que eu queria fazer veterinária, mas eu acabei indo para o lado da biologia e me apaixonei. Em 2012, eu entrei para o Instituto Inhotim, não sei se vocês conhecem, mas é um grande museu a céu aberto, um jardim botânico, e foi lá que eu comecei a gostar muito da área tanto de trazer um pouco de divulgação científica, porque eu comecei a fazer a educação ambiental no Inhotim. Só que em 2013 eu mudei um pouco de área, eu fui fazer iniciação científica no Instituto René Rachot, que é a unidade da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E eu comecei a fazer iniciação científica. Em 2015, eu já tinha formado na biologia, fiz também no mesmo laboratório, mexendo com leishmanioses. Eu fui fazer apoio técnico nessa área, até em 2016 eu passar no mestrado, na mesma instituição. E agora, em 2019, eu entrei para o doutorado, também com a mesma área de leishmaniose, na UFMG. Bom, para quem não sabe, o que são doenças negligenciadas? São diversas doenças transmissíveis que tem em países tropicais e subtropicais, afetam mais de 1 bilhão de pessoas, e são vários os fatores que influenciam para essas doenças, como proximidade com os vetores infecciosos da doença, falta de saneamento, pobreza e desmatamento. São alguns desses fatores. Como, por exemplo, nós temos a hanseníase, oncocercose, esquistossomose, dengue, zika, chikungunya, doença de Chagas, malária, as eumintoses e a leishmaniose, que é o foco da palestra de hoje. Então, rapidamente, só para situar o número, em 2019, nós tivemos de leishmanioses mais de 18 mil casos, e só em Minas Gerais, que eu trouxe para vocês, nós tivemos mais de 2 mil casos. Mas, afinal, o que são as leishmanioses? Muita gente acredita que as leishmanioses são a doença
do cão. Mas como assim doença do cão? Não, na verdade, as leishmanioses são um grupo de doenças infectoparasitárias causadas por um protozoário do gênero Leishmania. E ela tem várias formas clínicas, que vai depender tanto do hospedeiro, da interação do hospedeiro, com a espécie do parasito. Então, aí nós podemos classificar essas leishmanias em dois grupos, essas leishmanioses, desculpa, em dois grupos, que é a leishmaniose tegumentar, que ela é subdividida em leishmaniose cutânea e leishmaniose mucosa. Essas espécies que causam essa forma da doença, elas têm um tropismo por pele e mucosas. E a forma mais grave da doença, que é a leishmaniose visceral. Ela afeta principalmente, a espécie ela tem um tropismo muito grande pelo baço e pelo fígado dos pacientes. Então, nós temos a leishmaniose visceral humana e a canina. Bom, mas as leishmanioses, igual eu falei, elas são grupos de doenças que vai determinar também a interação do parasito com aquele hospedeiro. Dentro da tegumentar, nós temos a leishmaniose cutânea, que ela pode vir em forma de uma úlcera única, mas ela também pode vir como várias úlceras espalhadas pelo corpo. Então, a gente recebe o nome de disseminada, que também tem muito a ver se o paciente ele é imunossuprimido. Então, o organismo dele não vai reagir e ela vai ter várias formas ali disseminadas pelo corpo. Nós temos a leishmaniose difusa, que ela é provocada por uma das espécies do parasito. Então, isso também, igual eu falei, influencia muito a espécie do parasito com aquele hospedeiro. E a leishmaniose mucosa, nesse exemplo que nós temos, essa leishmaniose mucosa, ela é chamada de leishmaniose mucosa tardia. Normalmente, ela acomete idosos que já tiveram um histórico prévio da forma cutânea. Então, uns 20, já peguei casos de pacientes com 20 anos que tiveram a forma cutânea e depois desenvolveram a forma mucosa. Bom, qual que é o agente etiológico e o vetor no caso da tegumentar? São várias as espécies, e só um detalhe, eu vou focar principalmente no que a gente chama de Novo Mundo, que são as Américas, porque as leishmanioses elas estão espalhadas pelo mundo, e eu vou focar principalmente aqui no Brasil. Então, a forma tegumentar, e principalmente aqui no Brasil, as espécies que são causadoras é a Leishmania brasiliensis, Leishmania amazonensis, guianensis. São as principais, existem outras, mas essas são as principais. Já o vetor dessa doença, ela é causada por um flebotomínio, que é esse inseto que está na foto, e apesar dele não ser um mosquito, ele é conhecido popularmente como mosquito palha. Então, no caso da tegumentar, algumas das espécies que transmitem, né, que é o vetor dessa doença, é a Lutzomia flaviscutelata, a umbratis e a intermédia. Sobre a leishmaniose visceral. A leishmaniose visceral, igual eu falei, ela é a forma mais grave da doença. Ela, se não for tratada, leva o paciente a óbito. Então, muita gente conhece apenas a leishmaniose visceral canina. Então, muita gente fala que é a doença do cão, mas como ela é uma doença negligenciada, muita gente não sabe que o número de casos é altíssimo. Então, como eu demonstrei no mapa, aqui em Minas Gerais, só de visceral humana, porque é a humana que é notificada pelo DataSUS, nós temos mais de 300 casos em 2019. E o agente etiológico é diferente da que causa tegumentar. A gente tem a Leishmania infantum, que ela é o agente etiológico aqui no Novo Mundo, aqui no Brasil, e o seu vetor é o Lutzomia longipalpis.
Bom, e para quem não sabe, como que é o ciclo biológico dessa doença? Então, normalmente há o flebotomínio, seja ou flebotomínio que vai carregar os protozoários que vão causar tegumentar ou visceral. Se ele estiver infectado, ao ele fazer o repasto sanguíneo, ou seja, ao ele se alimentar de seu hospedeiro, ele vai inocular aquele protozoário. E ele pode também inocular no ser humano. Além disso, como vocês podem ver que nós temos um roedor e um cão, esses animais eles são extremamente importantes para manter o ciclo da doença, porque eles são considerados o que a gente chama de reservatório. Então, eles são animais que são capazes de ter um parasitismo ali na sua pele, e com isso você tem se ele estiver infectado, o flebotomínio, ao se alimentar, ele vai sugar o sangue junto com esses protozoários. Por que eu coloquei os dois? Porque no caso da tegumentar, os roedores, alguns marsupiais, alguns animais que a gente chama de sinotrópicos, que estão ali no peridomicílio, ou silvestres, eles são no reservatório da doença tegumentar. E no caso da visceral, o cão, ele é o principal reservatório no meio urbano. Então, por isso que a gente, tanto, né, de um modo errado, a gente considera como uma doença do cão, porque ele tem maior proximidade, a gente consegue ver o cão doente em cidades grandes. Bom, e o que é preconizado hoje em dia como medidas de controle pelo Ministério da Saúde? Então, nós temos a prevenção, posteriormente, o controle dos vetores, o controle do reservatório, o diagnóstico precoce e o tratamento. Então, como que é feita essa prevenção? A prevenção ela é feita justamente com a aspersão de inseticidas, o uso de redes mosquiteiras em casas e canil, aquelas coleiras impregnadas como a Excalibur e a vacina canina. Porém, essa prevenção ela é principalmente individual. Nós não temos nenhuma proteção que seja coletiva, porque coleira é muito cara. No caso da vacina, eu vou falar mais adiante o motivo. A aspersão de inseticidas pode trazer uma resistência do vetor ao uso dos inseticidas. Além disso, como eu tinha mencionado, o flebotomínio ele não é um mosquito. Por quê? Os mosquitos, como a gente conhece, o Aedes, o combate dele, a prevenção normalmente, é você destruir o seu reservatório. Então, eles se reproduzem na água. Já o flebotomínio, não, ele precisa de matéria orgânica. Então, é muito difícil você localizar esses locais onde os flebotomínios estarão. Bom, por que eu vou enfatizar na vacina? Porque hoje em dia nós temos uma vacina comercial disponível no Brasil, que é a Lestec. Porém, ela é apenas para proteção individual do cão, porque ela não induz uma autoproteção. Então, por isso o Ministério da Saúde não recomenda ela como um controle coletivo dessa doença. Então, é muito importante se vacinar, mas ele não vai reduzir ali no seu ambiente de vizinhança ou em outros locais a proteção de outros cães ou de outros humanos. Além disso, a gente tem o que a gente chama de controle, o controle dos reservatórios, que no caso do cão, ele é o mais importante, principalmente porque a doença ela é mais grave, é a eutanásia dos cães, é o que é preconizado e o que é sugerido que faça, mas eu vou explicar mais adiante o que nós temos de diferente, tá?
Então, o Ministério, ele preconiza diagnósticos precoce, né, para você descobrir e começar o tratamento logo em seguida. Então, como que é feito o diagnóstico da leishmaniose? A gente tem os métodos parasitológicos, que são realizados com exames diretos, então é a busca direta por aquele protozoário e a cultura do material coletado. Então, no caso de leishmaniose tegumentar, você retira o fragmento por biópsia e faz essa cultura do material coletado. Então, eu trouxe para vocês rapidinho um vídeo. Esse vídeo foi um isolado de leishmania que eu fiz no laboratório. E a gente cultiva e vamos ver se vocês conseguem identificar, mas tudo isso é leishmania se movendo na cultura. Diana. Oi. É uma pergunta. O Sim? que condiciona uma área a ser endêmica, caso como de Brumadinho e Minas Gerais em geral? Sim, para ser endêmica, ela precisa ter principalmente o vetor e o reservatório. Então, no caso, igual eu falei que uma das questões muito importantes para ter uma doença negligenciada é principalmente o desmatamento e a falta de saneamento básico. Então, no caso da visceral, por exemplo, o flebotomínio, que é o Lutsomia, o flebotomínio Lutsomia longipalpis, ele é extremamente promíscuo. Então, ele se adapta muito bem à região de grandes cidades. Então, em grandes cidades, você tem uma propensão muito grande a ter a visceral, se você tiver ali animais infectados e grande aumento de flebotomínios. No caso de Brumadinho, por exemplo, algumas cidades ao entorno, elas têm um número muito grande de casos de tegumentar, porque esses flebotomínios da tegumentar, juntamente com seus reservatórios, eles são associados com animais silvestres. Então, se você tem um desmatamento, você tem uma proximidade muito grande com os animais silvestres que estavam ali. E, além disso, você fica também exposto à picada ali do flebotomínio. Então, a gente tem esses dois fatores muito grandes. Certinho? Tem alguma coisa também para acrescentar? Somente isso. Somente isso. Tá bom, mas pode interromper, tá bom? Bom, outro tipo de diagnóstico que nós temos são os métodos histopatológicos. Os métodos histopatológicos, eles vão avaliar a característica daquele tecido, porque a leishmaniose, ela causa ali uma inflamação muito grande, tanto do seu tecido, no caso da pele e mucosa, quanto até mesmo de fígado e do baço, que são os órgãos mais afetados pela visceral. Então, os diagnósticos, eles não existe nenhum diagnóstico que seja 100% sensível, específico, ou seja, que ele seja muito bom em tudo. Então, a gente tem essas diferenças entre os diagnósticos e a gente tenta, ao máximo, quando um diagnóstico não é totalmente que tem um desempenho muito bom, a gente tenta fazer associações entre diagnósticos de acordo com a doença. Por que isso? Porque muitas das doenças, elas têm sinais e sintomas muito parecidos com outros. Então, no caso da leishmaniose tegumentar, ela tem muita característica parecida, por exemplo, com algumas doenças fúngicas, esporotricose. Então, é muito difícil, só pela parte clínica, você fazer essa distinção tão clara entre a esporotricose e a leishmaniose tegumentar. Além disso, a visceral, ela causa febre, normalmente na maioria dos pacientes. Então, imagina quantas doenças também causam febre. Tem doenças que aumentam fígado e baço, tem. Doença de Chagas é uma delas. Então, os diagnósticos, eles precisam ter, a gente precisa ter uma gama de diagnóstico para fazer
o máximo possível da gente ser assertiva no diagnóstico da doença, tá? E todos esses diagnósticos que eu estou trazendo, eles têm um desempenho completamente diferentes de acordo com a forma da doença, o tipo de diagnóstico que é feito, se é um diagnóstico mais invasivo ou não. Então, os exames parasitológicos, por exemplo, eles são mais invasivos, porque você precisa tirar ali um fragmento de pele para fazer o teste, a busca pelo parasito. Os diagnósticos imunológicos, por exemplo, igual eu trouxe aqui, a intradermoreação de Montenegro, o imunocromatográfico e sorológicos, eles não são invasivos, mas eles também vão ter desempenhos diferentes de acordo até mesmo com as pessoas, porque pessoas que são mais sintomáticas, ou seja, têm mais sinais e sintomas, elas podem ter uma característica de ter grande desenvolvimento ou de grande produção, de anticorpos, os assintomáticos nem tanto. Então, isso vai variar até mesmo entre pessoas. Então, a intradermoreação de Montenegro, por exemplo, ela não é feita para visceral. Ela já foi utilizada há muitos anos para visceral, mas ela nos últimos anos ela era indicada para fazer o teste da forma tegumentar. Essa intradermoreação de Montenegro, ela foi interrompida a produção em 2015, então a gente não tem mais dela para realizar, então tivemos uma perda de diagnóstico. Ela é como se fosse um teste de alergia. Então, a gente colocava o antígeno de leishmania, então a gente produzia o antígeno a partir da leishmania e introduzia, como se fosse realmente aquele teste de alergia, introduzia na pele do paciente. Se depois de 24, 48 horas ele formasse uma pápula, ele tinha a intradermoreação de Montenegro positiva. O problema desse teste é que você não sabe se ele já teve a doença ou se ele ainda está com a doença. Os imunocromatográficos, muita gente deve conhecer, é muito parecido com o teste de gravidez, ou até o teste de Covid que a gente tem visto por aí. Então, ele é basicamente uma fita que ela é impregnada com o antígeno, e quando você tem seja a utilização de soro, plasma ou sangue total, o sangue, esse material ele vai percorrer essa fita. Então, no primeiro caso, nós temos uma fita negativa, porque vocês podem ver que tem uma linha com C, que é a linha controle. Então, significa que o teste ele deu certo, mas que o paciente ele não tem anticorpo contra aquele antígeno que está impregnado na fita. E no caso positivo, ele já vai ter as duas linhas testes. É um teste que ele tem um desempenho melhor e mais acurado. Outros métodos imunológicos que nós temos os ensaios imunoenzimáticos do tipo ELISA, que também tem sido muito falado, que é um dos testes que começou durante a pandemia. Então, ele também tem associação de antígeno-anticorpo e ele vai emitir ali uma coloração que vai ser lido num leitor de ELISA. Então, ele vai avaliar a faixa daquela coloração. Já a reação de imunofluorescência indireta, que a gente chama de RIF, ela já foi um dos testes para leishmaniose visceral preconizado. Tem um desempenho bem variável, não é um dos melhores desempenhos para diagnosticar essas doenças, porque, como vocês podem ver na imagem, tudo aquilo ali fluorescente são leishmanias impregnadas. Então, a gente coloca a leishmania para crescer e depois a gente impregna numa lâmina que é cheio de orifícios. Então, quando a gente coloca o soro do paciente e depois um anticorpo, que a gente chama de anticorpo secundário, que tem ali um fluoróforo, que depois ele vai florescer,
ele precisa de um microscópio específico, que é um microscópio de fluorescência. E além disso, não sei se vocês sabem, mas a leishmania, ela é do mesmo grupo, né, da doença de Chagas, que são no caso, a T-Cruzi, né? Então, vocês têm sobreposição, né? No caso de Minas Gerais, por exemplo, até mesmo do Brasil, sobreposição das doenças. Então, como você está mexendo com a leishmania íntegra, ela vai ter ali proteínas muito parecidas com a do T-Cruzi. Então, quando você incuba, né, coloca o soro do paciente ali, pode ser que ele floresça. Pode ser que ele floresça tanto para leishmaniose, mas pode ser que ele floresça até mesmo para doença de Chagas. Então, é o que a gente chama de reação cruzada. Um outro diagnóstico que eu trouxe foi um diagnóstico que eu trabalhei por muitos anos. Ele é chamado de teste de aglutinação direta, ou DAT, que é um teste extremamente simples, barato de ser executado, onde você coloca também, você tem a reação de antígeno-anticorpo, você dilui o soro do paciente, e se você tiver essa interação antígeno-anticorpo, como na primeira fileira, você vai ter uma formação de malha, e com isso você tem a positividade do teste. Caso contrário, se você não tiver o anticorpo naquele soro do paciente, então não vai haver a aglutinação, então vai formar um botão no fundo daquele poço. É um teste extremamente simples, igual eu falei, com um desempenho muito bom para o caso de visceral. Então, a doença, no caso da forma visceral, é um teste muito bom. Um outro exemplo são de métodos moleculares. Eu trouxe a PCR, que é a reação em cadeia da polimerase. Ela pode ser tanto feita como PCR convencional, que ali você está avaliando os fragmentos de DNA daquele paciente, né, do paciente, se ele está ou não com leishmaniose, e tem também em tempo real, que além dele saber se vai ser qualitativo, se ele é positivo ou não, ele também vai medir a carga parasitária daquele paciente. Então, esses métodos moleculares, eles têm um desempenho alto, ele tem uma sensibilidade muito boa, ou seja, ele consegue determinar se aquele paciente ele é positivo. E além disso, o problema é que é uma metodologia ainda muito cara que não é utilizada em todo o ambiente, seja de hospitais, então eles ficam mais centrados em alguns laboratórios de referência, justamente por ser extremamente caros. Bom, agora eu vou falar sobre o tratamento. Tanto o tratamento da forma tegumentar quanto o tratamento da visceral humana, o Ministério da Saúde, ele preconiza a utilização do glucantime, que é um antimoniato, e anfotericina B. Esses tratamentos, eles são ambulatoriais ou hospitalares, então você não consegue fazer isso em casa. Além disso, nenhum dos dois são feitos exclusivamente para leishmaniose. Então, por exemplo, a anfotericina é um antifúngico. E esses dois tratamentos, eles têm alta toxicidade. Então, o paciente, por isso que ele precisa ser assistido ali no âmbito laboratorial, ambulatorial ou hospitalar, e ele precisa ser monitorado, porque é um tratamento extremamente tóxico, seja para o fígado ou até mesmo para o coração. Mas e no caso do cão? A gente não trata o cão? Bom, tem pouco tempo que foi liberado, sim, pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura. Foi em 2016 o tratamento com milteforam para casos de cães, porque até pouco tempo a única solução que a gente tinha para o controle da leishmaniose visceral era a eutanásia dos cães que testassem positivo. Então, você tinha um recolhimento daqueles cães
Não sei se vocês se lembram, né, das carrocinhas e depois de inquérito epidemiológico que era feito e tinha o recolhimento dos cães que testassem positivo para leishmaniose visceral. Hoje em dia ainda é recomendável, não é obrigatório, justamente porque a gente tem a liberação do tratamento. Porém, o tratamento, ele não vai prover a cura parasitológica do cão. Então, o cão, mesmo ele sendo tratado, ele vai ter a melhora clínica dele, então ele não vai ter tantos sinais e sintomas, mas ele ainda continua vetor da doença. Então, se um flebotomínio se alimentar dele, você tem grandes chances que esse flebotomínio vai infectar ou a família ou outros cães da proximidade. Além disso, também é um medicamento com alta toxicidade. Bom, e por que eu falei tudo isso? Qual que foi meu caminho na pesquisa, na ciência? Então, desde a iniciação científica até o mestrado, eu trabalhei com os diagnósticos, todos esses que eu havia citado, porque justamente como os diagnósticos, eles não são 100%, a gente tem que sempre melhorá-los. Então, a ciência, a pesquisa, ela tem esse objetivo que a gente precisa sempre melhorar tudo, né? Então, melhorar a qualidade de vida e tudo mais. Então, no meu caso, tanto na iniciação científica quanto no mestrado, eu fiz várias modificações, principalmente no DAT, né, aquele teste de aglutinação, tanto para o humano quanto para o cão, e fiz a publicação justamente para a melhoria daquele teste que já existia. Além disso, eu fui para uma área um pouquinho diferente, porque eu trabalhei por muitos anos com a forma visceral da doença. Então, a gente tinha ali muito soro de pacientes com a forma visceral. E eu comecei a trabalhar no ambulatório do Instituto René Rachou, que é referência em leishmanioses, principalmente com pacientes que tinham a forma mucosa, que eram os pacientes idosos. Como eu havia citado lá atrás, que a intradermoreação de Montenegro, ela era muito utilizada nesses casos, desses pacientes, seja com mucosa ou a forma cutânea, nos ambulatórios. E depois que foi retirado, a gente não tinha tantos recursos de diagnóstico, a não ser a biópsia que era feita. E só um detalhe, como eu falei que era muito, a leishmaniose, ela inflama o local, no caso da mucosa, você tem ali uma inflamação tão forte que os parasitos, eles morrem e você continua tendo ali uma lesão muito grande, né, naquela mucosa do paciente. Então, tem paciente que perde a pirâmide nasal, tem paciente que perde o palato, o septo nasal. E quando vai fazer o teste que a gente chama de direto, que é a busca direta pelo protozoário, não encontra. Ou quando encontra muito pouco. Então, o meu mestrado foi justamente tentar avaliar do que já existia no mercado, principalmente para a forma visceral, porque a forma visceral ela tem uma característica, como ela é de vísceras, é de produzir muito anticorpos. Então, os pacientes com visceral, eles têm... você pode testar a sorologia deles. No caso da cutânea, como fica muito restrito ali a parte cutânea, é muito difícil aquele paciente ele testar sorologia positiva, porque ele fica tão restrito ali à pele que ele não tem, ou tem baixa produção de anticorpos. E a gente pensou, mas e a forma mucosa? Já tem artigos que falam que eles produzem sim. Mas será que um teste visceral serviria para esses pacientes idosos com a forma mucosa? E a gente viu que sim, que alguns testes, não são todos, principalmente os testes que englobam todas, que a gente chama que não são extremamente específicos para uma espécie, ela era capaz, sim, de diagnosticar aqueles pacientes. Então, depois disso, eu fui para o doutorado. E o que hoje em dia eu faço? Bom, hoje em dia eu estou buscando por uma vacina
para leishmaniose visceral canina, porque vacinando os cães, a gente consegue fazer o controle tanto dos cães quanto dos humanos. Então, hoje em dia, a gente não tem, como eu falei, existem várias vacinas pelo mundo, como a Letfen na Europa, mas nenhuma tem essa capacidade de fazer o controle coletivo. Então, como que é feito a busca pela vacina? Então, a gente faz uma análise em sílico, que a gente chama, então é busca por proteínas que já foram sequenciadas. Depois a gente faz a construção dessa vacina e a gente vai fazer os estudos clínicos. Os estudos clínicos que a gente faz é o pré-clínico e depois o clínico. O pré-clínico, a gente vai avaliar se aquela vacina ela é segura, se ela vai causar algum tipo de efeito no animal. Então, a gente faz, no caso de camundongos ou hamsters, então a gente faz essa busca pela vacina. Se ela tiver ali todos os parâmetros que a gente busca, que é segurança, se ela não vai ter um efeito colateral muito muito forte, né, ou até mesmo fatal para aquele organismo, e se ele conseguir desempenhar o papel dele, que é fazer a proteção contra aquela doença, a gente já vai para o estudo clínico, que é o estudo naquele organismo que a gente tem como objetivo, que no caso meu é o cão. Então, no doutorado agora, além da vacina para prevenção do cão, a gente também vai fazer o que a gente chama de imunoterapia. Então, os cães que já estiverem doentes, né, já estiverem infectados, não só doentes, porque muitos cães são assintomáticos, não têm sintomas quase nenhum, a gente vai fazer a imunoterapia, se tudo der certo, se as primeiras avaliações pré-clínicas forem positivas. Então, a gente tem mais uma oportunidade, né, mais uma opção de tratamento. E quem sabe, de acordo com as estratégias que a gente tem como objetivo, né, conquistar, que essas vacinas elas são um pouco diferentes do que a gente já tem no mercado e que ela vai trazer também, além dessa proteção do cão, ou até mesmo o tratamento do cão, é diminuir o número de flebotomínios, que ao fazer o repasso sanguíneo, né, que ao picar aqueles animais infectados, eles têm uma diminuição da população. E com isso a gente tem ali um controle maior da doença. Diana. Sim? Estão perguntando, o cão não se cura completamente, então? Não, não se cura. Não tem nenhum tipo de tratamento atualmente que tenha você tem a diminuição da carga parasitária, mas não é totalmente. Isso foi visto até mesmo em alguns casos humanos, que de alguns pacientes imunossuprimidos, nem eles conseguem também zerar a carga parasitária. Então, depois de um tempo, você tem a reativação e volta a doença de novo. No caso do cão, volta a parasitemia, né, na pele. O parasitismo na pele. Então, não, o cão não se cura totalmente. Eu ia te perguntar isso, era minha dúvida. Eu fiquei meio com vergonha. Mas aí esse cão que ainda está com os parasitas, ele pode transmitir para os humanos, mesmo com esse medicamento? Exatamente. O que acontece? Alguns estudos eles trazem que a associação de vários medicamentos, só que aqui no Brasil o que é realmente liberado é o milteforam, mas a gente sabe que tem tratamentos sendo feitos. Você tem a baixa assim da carga parasitária. Só que se você não continuar o tratamento certinho, ele pode ter o aumento de novo do parasitismo, ele vai continuar transmitindo. Então, o que eu costumo falar muito? Por que é tão importante essa parte da ciência? Porque até mesmo com o diagnóstico, os tratamentos podem ser associados a outras medidas. Então, se você opta tratar o seu cão,
utilize ali todos os recursos que tiver à mão, seja a coleira, que é um inseticida, então você já tem alguns, não são tantos estudos que trazem isso, mas já viram sim que tem uma diminuição de, né, uma eficácia daquela coleira. Então, você somando ali aquelas ações, você já diminui o grande risco da transmissão ali dentro da residência ou dentro ali da parte da vizinhança. Entendi, obrigado. Por nada. Bom, gente, aí agora eu deixo com vocês, porque o que vocês acham, o que vocês esperam da ciência, porque eu contei um pouquinho do que eu faço e justamente o meu objetivo é continuar batalhando, porque além de ser uma doença negligenciada, que eu falei que ela é de pobre, gente, não tem como, porque ela é extremamente associada com inúmeros fatores, seja saneamento, então são extremamente importantes a gente mudar esse cenário, e além de ser uma doença muito letal, né? Principalmente a visceral. A cutânea, muita gente se cura sozinho, não são todos os pacientes. A mucosa, ela também pode trazer um estigma muito grande, porque você tem ali uma deformação do paciente. Além disso, né, por ser uma ferida exposta, ela pode ter ali uma infecção secundária e o paciente vir a falecer. Então, e o que vocês acham, assim? O que vocês esperam? Então, aqui só para deixar meu contato, caso vocês queiram. Diana, no Sim. caso, a leishmaniose é acometida somente pelos cachorros? Não entendi. Não escutei? No caso, a leishmaniose é acometida somente pelos cachorros? Ele é um... Não, o que acontece? A leishmaniose já foi visto que tem em vários animais. Eu trouxe o cão porque ele é o principal reservatório no meio urbano, justamente por causa do flebotomínio. E ele é um reservatório porque ele tem a capacidade, então, igual eu tinha falado, a doença ela vai depender muito da sua interação do hospedeiro com o parasita. Então, o cão ele é reservatório porque ele consegue manter, principalmente em sua pele, os protozoários. Então, por isso você tem ali o ciclo rodando. Então, flebotomia ao picar o cão, ele vai, se o cão estiver infectado, ele vai sugar o sangue com os protozoários e vai disseminar para outros locais. É claro que a leishmaniose ela tem em outros locais, em outros animais, porque não foi só no cão. Então, a leishmaniose, os primeiros relatos, eles vieram principalmente de animais silvestres, mas igual eu falei, então, de acordo com ali a adaptação, você tem outros animais sendo acometidos. Então, por exemplo, gatos. Já viram que gatos têm a capacidade, sim, de serem infectados. Não é um número muito grande. Isso tem a ver também justamente com a imunologia do gato e as características também do parasito. Mas, até onde eu tinha lido em alguns artigos, o gato ele não é considerado um reservatório, porque até onde se viu ele não tem tanta capacidade do parasito sobreviver e ficar na pele daquele animal para ser inoculado novamente, né, ser sugado novamente por flebotomínios. Pássaros podem ser reservatório? Oi? Pássaros podem ser reservatórios? Então, pássaros, até onde eu tinha visto, não vi relatos, são mais em mamíferos. Então, já vi morcegos, marsupiais eu tenho demais, justamente que eles são os que já tinham, né, antes desse grande desmatamento, então marsupiais, roedores. Então, esses são os animais que são mais considerados. Raposas, as raposinhas do mato, né, aqueles canídeos do mato. Então, são esses os animais que têm as características de, além deles serem infectados, eles terem a capacidade também de manter
o protozoário em sua pele. Ô, Diane, boa noite. Boa noite. Você está falando em relação a roedores? No começo da palestra, você deu o exemplo do rato, né? Que ele também é um reservatório, não é isso? Sim. Deixa eu te perguntar, a capivara, no caso, também ela é um reservatório de leishmaniose? De leishmaniose, eu posso confirmar. Até onde que eu tinha visto, eu vi pequenos roedores, porque eles têm a característica de ficarem se movimentando no meio silvestre e também no meio urbano, no caso da visceral. No caso da tegumentar, eu terei que avaliar, que eu não lembro de ter visto capivaras. Podem ser que eles sejam infectados, mas não serem considerados reservatórios. Joia, obrigado. Você pode colocar seu contato no chat, fazendo favor? Vou colocar agora que eu vi aqui. Tá bom, obrigado. Por nada. Eu queria tirar uma dúvida com você para saber se é verdade ou não. Porque eu já ouvi um comentário uma vez que quando uma criança pega a doença, dependendo da idade, até 10 anos de idade, geralmente isso pode levar uma criança a óbito. Isso é verdade? Isso procede ou não? Sim, é uma doença, no caso da visceral, é uma doença extremamente letal quando não tratada, isso independente da idade. No caso, a gente confunde muito, por exemplo, com a malária, que em crianças menores, por causa de grupo sanguíneo, a gente não tem tanto acometimento, mas no caso da visceral, não. A leishmaniose visceral, ela em qualquer tipo de paciente, se não tratada a tempo, você tem o óbito. Por quê? A visceral, ela atinge principalmente fígado e baço. A leishmania, ela vai se multiplicar dentro desse organismo, vai causar uma lesão muito grande, porque é uma inflamação. Você vai ter o acometimento daquela função daqueles órgãos, então, baço e fígado, principalmente. É claro que já foram encontrados em outros locais, mas é o tropismo, é a preferência desse organismo tem por esses órgãos. Então, você tem justamente esse acometimento, essa lesão. Então, por isso que a gente chama de hepatosplenomegalia, que é um aumento muito grande do fígado e do baço. Não sei se você lembra ou se você viu, a foto que eu utilizei para demonstrar a visceral é justamente uma pessoa que tem a barriga distendida, né, o abdômen distendido, porque o fígado e o baço estão enormes. Deixa eu te perguntar, em relação aos sintomas, só a febre mesmo é mais comum de identificar, para identificar a doença? Não, o que acontece? Os sintomas e sinais, eles são extremamente variáveis. Normalmente, em casos humanos, você tem ali a febre, porque é um dos primeiros sinais que o organismo dá quando tem alguma coisa que não está normal, né? Quanto mais você tem a evolução, algumas pessoas elas já têm o acometimento tão grave do fígado que tem até a icterícia. Então, você tem ali os olhos amarelados, a mucosa já pálida, a distensão do abdômen, né? Porque o fígado e o baço estão palpáveis. Então, quando o médico vai fazer o exame de apalpar, ele já consegue ver que está aumentado. E desconforto, tem gente que tem vômito, anemias. E no caso do cão, é a mesma coisa. A febre, às vezes, a gente não consegue visualizar, mas no caso do cão, no caso da visceral, no cão, ele tem uma perda de pelo ocular, que a gente chama de alopécia, tanto ao redor dos olhos, do focinho, e depois pode ir para algum outra parte do corpo, mas os sinais que são mais notáveis são esses. Você tem ali lesões auriculares, né, nas extremidades das orelhas dos cães, que ficam bem machucados, que é justamente onde que o flebotomínio tem predição, né, para ele, tem ali um local que eles têm a preferência de se alimentar, principalmente ali na orelha. Tem cães que têm o crescimento gigantesco de unhas, eles ficam caquéticos, né? Então tem ali uma magreza muito severa. Então esses são os sinais que são mais
comuns assim de se visualizar. Entendi, obrigada. Por nada. Diana, estou perguntando, Sim. é normal os exames em cães não ser 100% eficazes? Pode repetir? É normal os exames em cães não ser 100% eficazes? Isso, nem em cão e nem no caso humano. Então, a gente não tem nenhum que seja extremamente 100% em tudo. Porque isso também vai variar até mesmo do organismo do paciente. Então, como eu demonstrei, os testes moleculares, eles são extremamente, né, tem um desempenho muito bom. Eles conseguem detectar, na maioria, né, quase 100% dos casos, quando o paciente tem ali fragmentos de DNA do parasita, porque o molecular ele vai buscar por DNA ou fragmento de DNA dos parasitas. Só que é um teste muito caro, não temos em todos os locais, então se você quiser pagar no caso de cão, mas é caro. No caso de humano, a gente tem algumas centrais, mas nem todos os locais fazem, justamente por ser caro e local muito de difícil acesso, então não fazem. Os testes sorológicos vai depender principalmente se o animal, só para vocês terem uma ideia, cães que são assintomáticos, ou seja, que eles não têm nenhum sinal clínico ali, né? Ele está parecendo que ele está saudável, você não tem ali uma positividade muito alta em testes sorológicos, porque o organismo dele, de certa forma, não produziu níveis considerados de anticorpos contra aquele parasita. Então, ele pode dar o que a gente chama de falso negativo. Então, são pacientes, e isso também pode acontecer até mesmo com o ser humano. Se ele fizer um teste que não tem um desempenho muito bom e ele não tem um nível de anticorpo alto, ele também pode ser que ele esteja ali com um falso negativo, tá? Outro exemplo, tem esses testes que são histopatológicos. A histopatologia, ela também, além dela procurar o organismo no tecido, vai depender também do técnico que está ali visualizando. Então, você tem ali um fator a mais para que o desempenho do teste não seja tão bom. Né? A característica do tecido pode ser muito parecida com outras doenças também. Então, a gente não tem até hoje nenhum diagnóstico 100% em tudo e que vá atender toda a população, seja de população canina, por exemplo, e nem a população humana, né? Infelizmente. Mas estamos caminhando para isso, quem sabe? Diana, tem mais uma pergunta para você, só um minuto. O tratamento deve ser feito por um infectologista? E a outra pergunta, quanto tempo dura o tratamento? Há algum medicamento sendo analisado com menos efeitos colaterais? Isso seria em humano ou em cão? Os dois. Então, o que acontece? No caso humano, a gente tem uma lista de medicamentos, mas aqueles dois que eu demonstrei, eles são chamados de medicamentos de primeira escolha. Então, quando você recebe o diagnóstico que você está com leishmaniose visceral ou tegumentar, o infectologista, sim, é ele que normalmente te atende, principalmente falando aqui em Minas Gerais, você é direcionado para um infectologista, tá? Então, no caso ali da Fiocruz, a gente tem a referência em tratamento de leishmaniose humana, no Hospital das Clínicas. Então, a gente tem vários locais que fazem o diagnóstico e o tratamento. Pois então, quando você tem o diagnóstico fechado, eles vão te determinar para os tratamentos de primeira escolha. Só que não antes, eles vão, é claro que eles têm que avaliar a sua anamnese, né? Eles vão ver se você tem alguma doença, né? Uma comorbidade, se você é HIV positivo, porque isso tudo vai determinar se você tem algum problema cardiovascular, ou hepático, ou renal.
Então, de acordo com as suas informações médicas, o infectologista ele vai determinar qual é a escolha. Por que isso, os de primeira escolha? É avaliado vários parâmetros. Primeiro, a eficácia dos medicamentos, o tempo de tratamento, isso vai depender muito da forma ou até mesmo das condições do paciente. Então, tem paciente que tem que fazer um tratamento mais prolongado e outros não. Em média, tanto de tegumentar quanto de visceral, para essas duas drogas, né, esses 2 medicamentos que eu trouxe, em média de 20 dias que você tem que ir para o ambulatório. Cada um tem uma estratégia diferente de quantidade e intervalos de tempo que você tem que tomar, mas é em média isso, tá? Depois, se vocês quiserem, se vocês tiverem curiosidade, o Ministério da Saúde, ele tem 2 manuais, ele tem manual para todas as doenças, mas eles têm o de tegumentar e o de visceral separados, é de livre acesso. Então, vocês conseguem ver quais são todas os medicamentos que são indicados e o tempo de tratamento. Isso para pessoas que têm a saúde considerada boa, para quem tem algum tipo de, seja problema hepático, cardiovascular. Então, tudo isso tem a avaliação prévia e fala. Por quê? Porque tem medicamento que quem é cardiopata não pode tomar, tem medicamento que quem tem algum tipo de doença hepática não pode tomar. Então, isso tudo é avaliado, tá? E no caso de cão, isso aqui no Brasil, tá, gente? Porque no mundo tem outros medicamentos em outros locais do mundo que são mais indicados. Mas, em geral, até mesmo pela Organização Mundial de Saúde, o glucantina e a anfotericina B são os de primeira escolha, tá? Tem outros também, inclusive até o milteforam para casos humanos em outros países. Já para cão, já foram utilizados diversos medicamentos, como alopurinol, que têm sido utilizados assim desde muitos anos. Acredito que aqui no Brasil, na década de 90, foi muito utilizado também. Eles fazem avaliação para ver se você tem a redução da carga parasitária, no caso do cão, né? Qual que é a eficácia daquele medicamento, se você tem uma redução ou não de sintomas e sinais clínicos, se é tóxico. Mas, infelizmente, a gente ainda tem... essas são as preconizadas, ou seja, são o que o Ministério recomenda. No caso de cão, com muito custo, foi liberado o milteforam. Mas a maioria dos medicamentos, eles têm uma toxicidade bastante alta. Por isso que essa parte da ciência e da pesquisa ela é extremamente importante, porque todo ano, sempre ali tem pesquisadores testando, seja com fármacos diferentes, seja com dosagens diferentes. E agora tem vindo a imunoterapia, que é um dos trabalhos que eu irei fazer, que é o tratamento à base de vacina, que é, no meu caso, a imunoterapia que eu irei fazer é o tratamento em cima da vacina mesmo, que eu irei desenvolver. Tem pesquisadores que já estão avaliando até mesmo a Leishitec como forma de tratamento, entendeu? Então, assim, ainda é um caminho grande para percorrer. Oi? Diana, a gente vai ter que finalizar que o pessoal tem aula agora, mas Sim. Agradecemos a sua presença, muito obrigada, adoramos sua palestra, o pessoal gostou demais, muito obrigada mesmo, viu, Diana? Eu que agradeço, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me procurar no Instagram, deixei meu e-mail também no chat, fiquem à vontade para me procurar, tá bom? Mas eu que agradeço muito, vocês são extremamente participativos. O meu é Diana Oliveira. Diana Oliveira? Eu não sei se é Diana Oliveira ou Diana Morgano. Eu sempre confundo, gente. Vocês procurem lá porque... Ai, obrigada, Stephanie. É porque eu confundo LinkedIn com tudo, gente. Mas assim, vocês podem me mandar e procurar, eu respondo. E o que for aí, estou disponível. Muito obrigada, Diana. Muito obrigado, Diana. Eu agradeço demais o convite, gente. Então, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite.
Tchau.